Esse mês completa 30 anos que o Ceará foi vice-campeão da Copa do Brasil. O título poderia ter vindo se não fosse por um injusto detalhe. Mas a campanha como um todo merece ser sempre lembrada e celebrada. A história de um grande time alvinegro foi escrita. Chico, Ayrton, Vitor Hugo, Ivanildo, Sérgio Alves, Eloy, Jerônimo, grupo de guerreiros. A história foi narrada. Jaime está se posicionando, boa oportunidade para lançar na área. Experimentou o lançamento pelo alto, bola e cobriu o goleiro e é gol! Gol! A história foi vivida intensamente durante as últimas 3 décadas. Eu posso dizer que essa camisa aqui não tem valor, não. Eu até pensei que eu tinha perdido ela. Mas, procurando lá em casa, direitinho, eu reencontrei. A história que cada um gostaria de contar até hoje era outra. Nós, brasileiros, a gente tem uma cultura de não dar valor ao vice, né? Mas você imagina, vamos lá, Ceará vice-campeão da Copa do Brasil, 3 meses atrasado, com todas as dificuldades, com todas as logísticas, muito difícil. Antigamente, para chegar até Porto Alegre, você acha que era fácil? Sofrimento, trocar de avião, viajava quase o dia todo, você acha que era fácil? Não, não mesmo. Além de outros vários detalhes, como a condição de treinamento em Porangabuçu. Em 1994, a estrutura do clube era bem diferente da atual. O título era do Dimas Silveira. Era para ser do Dimas. Rapaz, isso ficou uma frustração até para mim, que vi o trabalho que ele desenvolveu. Diferença brutal de estrutura, de dinheiro, de composição. Na primeira fase, confronto nordestino diante do Campinense. E a vitória por 2-0 no Castelão foi fundamental para a classificação. Com um intervalo de quase 2 meses até o duelo seguinte, o clube também procurou se reforçar. Trouxe de volta figuras importantes, como um dos nossos personagens. Desde 93, a torcida do Ceará sempre associa Vitor Hugo e Mastrilo junto, né? E aí a gente entrou como uma luva. Eu acho que faltava esse toque de experiência, de liderança lá atrás na defesa, eu liderando no meio de campo. E aí a coisa começou a engrenar com a juventude, uma juventude boa, e aí a gente deu a resposta dentro do campo. Resposta logo diante de um gigante do futebol brasileiro. No primeiro confronto contra o Palmeiras, o alvinegro mostrou força. Teve oportunidades para balançar as redes, mas no fim das contas, um empate sem gols. Nós sabíamos que era uma grande equipe, jogadores a nível de seleção, mas tá aí, provamos sem dúvida nenhuma que o Ceará está no caminho certo. Para segurar toda a qualidade do campeão brasileiro do ano anterior, era necessário ter resiliência. E também a mentalidade do estrategista Dimas Filgueiras. O treinador que eu acompanhei dando a pré-eleção para a equipe antes dos jogos. Jogo com o Palmeiras, eu estava no hotel quando ele deu uma pré-eleção e o que a pré-eleção foi dita estava lá na hora em que o jogo se desenvolveu. Se a gente fizer um gol, ganha a partida. E foi assim, o lateral Jaime anotou um golaço para o vovô no primeiro tempo. O empate saiu, Evaí fez em cobrança de pênalti. Mas o sistema defensivo do Ceará conseguiu garantir o resultado de igualdade e a classificação histórica na capital paulista. Nas quartas, o rival era outro grande time, o Internacional. Uma boa vantagem foi construída no jogo de ida. Vitória alvinegra com brilho de Jerônimo. Já no Rio Grande do Sul, novamente o gol fora de casa fez a diferença. Derrota por 2-1 e avanço pelo chamado gol qualificado como visitante. 2 horas antes da chegada dos jogadores, as cores do Ceará já começavam a tomar conta do aeroporto. Alguns torcedores se concentraram no terraço, outros preferiram se espalhar pelo saguão e na praça do estacionamento. Não importava a idade ou tamanho, todos eles queriam saudar os heróis cearenses, que mesmo sofrendo com o frio de Porto Alegre, conseguiram superar os gaúchos do Internacional e estão nas semifinais da Copa do Brasil. Quando eles chegaram foi uma festa só. O nome de cada jogador foi gritado pelos torcedores. Empolgação da turma alvinegra e orgulho gigante até hoje do Neto, que ganhou um prêmio valioso. Uma camisa 10 utilizada pelo experiente meia Eloy. É a medalha. O título que o Ceará não ganhou em 94, eu ganhei. Essa camisa aqui. Antes de lutar para valer pela conquista, chegar à decisão, o vovô teve que passar pelo Linhares do Espírito Santo.
E a classificação em um confronto equilibrado veio com um gol de Sérgio Alves na partida da volta, fora de casa. Então era hora de encarar outra vez um favorito. Era o Grêmio na grande final. A tradição não ganha jogo. Não ganha jogo são os atletas lá dentro de campo com boa vontade, com determinação. E essa determinação, essa postura tática o Ceará também possui. Então é um jogo igual. Tanto que o primeiro duelo foi 0-0 em um Castelão completamente entupido. No jogo de ida, as equipes tiveram um certo receio de se expor. Quase todo o time do Ceará estava pendurado. E ninguém queria ter o risco de perder o confronto final. E esse novo compromisso no sul do país prometia. As 3 classificações que o Ceará obteve foram fora de casa. Então, mais uma vez, vamos viajar para Porto Alegre, agora no intuito de não só conseguir a classificação, como também o título. O que prejudicou o Alvinegro no Estádio Olímpico foi um gol logo no início da partida. O atacante Nildo, que depois jogaria no Vovô, fez após cobrança de escanteio. O Ceará não teve outra alternativa, atacar o time da casa. E as chances apareceram. O ápice da decisão veio na reta final. Na busca pelo empate, Sérgio Alves foi derrubado dentro da área pelo zagueiro Paulão. Esse lance não sai da memória do torcedor alvinegro, porque Oscar Roberto Godoy nada marcou. Entramos em contato com o ex-árbitro, porém ele não quis conceder entrevista. E até hoje não admite que esse lance foi pênalti. Será que fosse o contrário, ele daria o pênalti? Não é só o pênalti, não. É que houve o pênalti, ele expulsa o Sérgio Alves. O Ceará perde, portanto, a maior referência no ataque. O Ceará precisava fazer pelo menos um gol. Perde essa referência. Depois ele abre a defesa, expulsando o Vitor Hugo. Então abriu o caminho para a vitória do Grêmio. Mesmo sem a taça, o elenco do Ceará foi recebido com honrarias pela torcida na volta para casa. Um grupo que encarou grandes dificuldades financeiras para fazer história. Uma reunião só entre os jogadores, eu disse, nós estamos com o salário atrasado, mas vamos acreditar que a torcida do Ceará, só com ela indo aos jogos, ela vai nos pagar com bicho. E foi o que aconteceu, Catê. Poucos tinham carro. Quando acabou a Copa do Brasil, 90% dos jogadores compraram seu carro, receberam muito mais do que os salários só de premiação. Ficou o orgulho daquele time, formado com várias pratas da casa. 30 anos se passaram e as memórias da mágica campanha permanecem totalmente vivas.